Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Café com ESG do portal RMS News. Eu sou Carla Coaviva, jornalista e consultora em ESG, sigla em inglês que quer dizer Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa. Nesta primeira edição, vamos falar de um projeto muito especial que é destaque na COP30, que está sendo realizada aqui no Brasil, em Belém do Pará. Para isso, vamos entrevistar 3 pessoas que estão lá na COP e são responsáveis por esse projeto. O Marcos Poiato, que é da Poiato Recicla, a Andréa Rocha, que é da JNR Logística, e também vamos conversar com a professora Beatriz Luz, que é presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular. Mas antes, deixe-me explicar um pouco sobre este evento que reúne líderes do mundo inteiro para discutir sobre as questões climáticas. Pega seu café e fica aqui comigo. A COP, ela significa Conferência das Partes. É uma conferência das Nações Unidas sobre mudança climática. Ela acontece desde 1995 e a primeira ela foi realizada em Berlim, na Alemanha. Foi na COP de 2015 que foi assinado o Acordo de Paris. É um pacto mundial para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para limitar o aquecimento global. Além de líderes globais, a COP também reúne uma ampla gama de participantes, incluindo empresas, cientistas, ONGs e representantes da sociedade civil e também da imprensa. Nesse contexto, ela se tornou um espaço relevante para a apresentação de projetos brasileiros, como o que nós vamos apresentar aqui. A Confederação Nacional de Transportes, a CNT, ela levou para a COP essa iniciativa que se chama Logística Sem Bitucas, da JNR Logísticas, em parceria com a Poiato Recicla. O projeto foi reconhecido pela redução de impactos ambientais e por estimular uma cultura ética e socialmente responsável no setor. A Poiato Recicla foi pioneira no Brasil no tratamento correto das bitucas de cigarro. Por que esse tipo de resíduo merece tanta atenção? Sim, Carla, a bituca de cigarro, na verdade, além de ser o resíduo mais encontrado em todos os ambientes, inclusive com publicações da ONU falando sobre isso, ele também apresenta alto teor de poluição, o que causa muitos impactos negativos no nosso ambiente. Contaminação de água, contaminação do solo, os incêndios, que em períodos de estiagem eles se acentuam gravemente com esse descarte, e principalmente a questão da educação das pessoas, porque por hábito as pessoas fumam e jogam os resíduos de cigarro no chão, o que causa todo esse impacto e que nós precisamos debelar isso o mais rápido possível. Perfeito. E a Poiato é a única empresa no mundo com patente registrada e validação científica da Universidade de Brasília no tratamento dessas bitucas. Conte pra gente o que acontece exatamente após a coleta desse material. Após todo o processo de coleta, as bitucas encaminhadas para a nossa usina, localizada em Votorantim, São Paulo, elas passam por um processo físico-químico, onde o objetivo desse processo é a retirada da toxicidade, a eliminação do odor e a transformação do filtro de cigarro, que é acetato de celulose. Para quem não conhece, acetato de celulose é um microplástico, é um tipo de plástico, né? Então, quando nós eliminamos todas essas toxinas e processamos, nós caracterizamos esse produto e transformamos ele em celulose e que posteriormente ele vai ser transformado em papel, com a possibilidade de geração de renda e inclusão social para muitas entidades, artesãos e ativistas que utilizam essa massa. E juntamente com isso, vocês fazem um trabalho forte de educação ambiental, né? Nas empresas, nos clientes e também nessas entidades. Conte pra gente como que esse trabalho vem influenciando as comunidades e as empresas na conscientização do meio ambiente.
Sim, o que nós acabamos percebendo quando nós estamos fazendo o planejamento desse trabalho é que não basta você ter um dispositivo para a destinação correta e nem a logística de coleta. Nós entendemos que precisa haver um amplo exercício de educação, de mobilização para a conscientização, para que as pessoas entendam o porquê e a importância de fazer esse encaminhamento correto. E não só pelo encaminhamento correto, mas é o desvio de aterro e a possibilidade de geração de renda de um novo negócio que está no mercado também. Perfeito. E qual a importância para vocês da Apoiato Recicla apresentar essa solução brasileira, genuinamente brasileira, na COP30? Bom, nós estamos no maior evento ambiental do mundo e felizmente que ele está acontecendo aqui no nosso país, né? Então, aproveitar essa oportunidade dessa apresentação para trazer mais visibilidade ao projeto, você ter a oportunidade de criar uma interação com um público especialista que está presente aqui na COP30 e, obviamente, buscar alternativas para a gente poder levar essa alternativa para todos os lugares do Brasil e daqui a pouco até para outras partes do mundo também. E agora gostaria de conversar um pouco com a Andrea, que é gerente de negócios e ESG da JNR Logísticas. E a empresa, com o projeto Logística Sem Bituca, foi finalista do Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP. Como é trazer esse projeto para um palco global, como a COP30, Andrea? Prazer estar falando com vocês, obrigada. Para a gente é uma grande honra estar participando, ter sido uma das transportadoras selecionadas para estar aqui, mas a única para estar falando no modelo TED Talk. E um dos projetos que eu apresento é o Logística Sem Bituca, junto em parceria com a Apoiato Recicla. Isso é mostrar que o setor do transporte rodoviário de cargas, ele não é vilão. Ele é, sim, protagonista de muitas ações sustentáveis e ele é um laboratório vivo de ideias, de tecnologia, de humanização e de inovação. Então, esse setor, ele está vivendo um processo de transformação com essa agenda ESG, né, Andrea? Como é que você está vendo esse movimento? Conta pra gente. Sim, a sustentabilidade é um dos valores da nossa empresa e já faz tempo que é valor, né? Antes mesmo de vir essa onda de ESG, eu sempre fui uma pessoa preocupada com esse tema, né? E a partir do momento que eu me inteirei, apesar de ter crescido dentro do transporte, que ele não era só operação, mas ele poderia ser impacto, inovação e também cuidado, eu comecei a colocar as nossas práticas, a organizar de modo que se tornassem projetos, e isso foi uma alavancagem não só para a valorização da nossa marca, competitividade no mercado, porque a gente não é utópico. Nós realmente praticamos aquilo que nós defendemos e que nós acreditamos. E como é que foi o engajamento dos colaboradores da empresa no projeto, no início do projeto? Olha, no início, obviamente, toda mudança de cultura, ela é um pouco mais vagarosa para assimilar. Mas nós fizemos um trabalho educativo. Quando nós começamos a divulgar alguns dados para esses colaboradores com relação ao impacto que essas bitucas causavam no solo, na água, na questão da mortandade da flora, da fauna, e, ironicamente, para quem fuma, houve um impacto real. Então,
com isso, trouxe um engajamento maior desses colaboradores para que nós pudéssemos deixar os pátios da JNR e as rodovias mais limpas, até porque essa bituca ela é responsável pela maioria dos incêndios que acontecem nas margens dessas rodovias e que colocam em risco a própria vida do caminhoneiro. Perfeito. E agora, depois da COP30, quais são os próximos passos da empresa para ampliar o impacto desse projeto e envolver ainda mais a cadeia logística da empresa? Dos fatores é aumentar, né, essa coletagem, continuar divulgando, disseminando isso dentro do nosso setor, para que outras transportadoras e mais transportadoras possam também se aderir a esse movimento, e reproduzir esse projeto dentro de suas empresas, mas também dentro de toda a cadeia logística, dos embarcadores também. Nós já temos um cliente, uma grande marca italiana internacional, que é cliente nosso, e que a partir do nosso projeto também contactou a Apoiato Recicla e hoje também está implementando essa logística sem bitucas nos seus pátios. É uma corrente do bem, né? Como é que você considera essa corrente? Eu fico muito feliz porque ela é conscientização, ela é educação, e eu sempre comentei isso com o Marcos. A sustentabilidade, ela não pode ser um clichê, ela tem que ser uma mudança de comportamento. E isso, a questão dessa conscientização das bitucas, ajuda também, como ajudou muitos dos nossos colaboradores a diminuírem ou até pararem de fumar. Então, é um movimento que salva vidas, que ajuda a trazer um ar mais limpo. Eu, principalmente, que tenho alergia respiratória, a causa das queimadas, incêndios, me causa um transtorno grande. Então, contribuir por um planeta mais vivo e mais limpo. Parabéns pelo projeto, Andréa. Sucesso aí na COP. E agora nós vamos conversar com a professora Beatriz Luz, que é presidente do Instituto Brasileiro de Economia Circular. Muito obrigada, professora. E a gente queria começar falando a respeito dos desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e essa pressão crescente por transparência com a economia circular. Como que esse movimento pode estar ganhando escala no Brasil e qual o papel da COP nessa aceleração? Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E olha, a gente está num momento aí único do nosso país, né, recebendo o maior evento global, mundial de meio ambiente. Várias decisões já estão acontecendo aqui. Eu estou aqui já há uma semana e eu acho que é muito importante a gente ter uma visão de país firme, concreta. Eu acho que as políticas públicas servem para dar esse rumo, tanto para as lideranças governamentais, como para as lideranças empresariais. Então, além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora a gente tem uma discussão para a instituição de uma Política Nacional de Economia Circular, que está sendo encaminhada na Câmara, foi para o Senado. Então, a gente está aí com um olhar bastante positivo, porque a partir do momento que a gente tem uma política, a gente tem um material claro que define as bases do que são, né, esses elementos da economia circular, define dimensões e traz novas regras para esse desenvolvimento que deve acontecer desconectado da exploração dos recursos naturais.
a COP ela vai, com certeza, alavancar essa discussão no país, porque a gente tem a chance de interagir com vários atores de outros países, de aprender como essas políticas estão sendo implementadas, qual tipo de meios de implementação outros países já fizeram para que a gente possa avançar nessa rota e ter a economia circular aí como um novo modelo de desenvolvimento em equilíbrio com a sociedade, em equilíbrio com a nossa floresta e a gente poder trazer novas oportunidades de negócio para o nosso país. Perfeito, professora. E na sua opinião, quais setores você vê que estão mais preparados para lidar com esses movimentos? Olha, eu costumo dizer que a economia circular ela tem que ser multissetorial. Não é um setor que vai fazer essa transição sozinho, porque os desafios de um setor podem ser solucionados por outro setor. Então, a gente vê, por exemplo, o setor de aço, ele pode contribuir com a circularidade do setor de eletroeletrônica, né? Como a gente vê aí com o Poyato, ele está solucionando, né, os desafios de um setor, que podem ser transformar, né, as bitucas de cigarro em materiais, em matérias-primas para novas formas de papéis, para fazer cadernos, para fazer artesanato. Então, olha como a economia circular ela é multissetorial. Mas a gente vê aí uma forte presença dos setores que já têm uma responsabilidade, por exemplo, de logística reversa, acordos setoriais, para que a indústria entenda e também a sociedade que a responsabilidade não termina após o uso de um material, né? Como a gente vê a circularidade, a gente tem que entender a fase de pós-uso dos produtos. Então, é esse arcabouço legal que está sendo discutido, como que a gente faz para redesenhar produtos no início do processo, para que ele seja mais facilmente recuperado, consertado, e não exista esse lixo e essa poluição. Porque a economia circular traz isso na sua essência. Uma economia que se desenvolve sem a geração de lixo, sem a geração de poluição, e a solução para essas 3 grandes crises planetárias, que começa com lixo e poluição, vai também as questões de mudança climática e toda a questão de perda de biodiversidade. Então, por isso a importância da gente ter a COP aqui na Amazônia, para a gente sentir aí de pertinho, né, essa nossa biodiversidade, esse ecossistema riquíssimo. E como eu ouvi recentemente, né, a COP está trazendo não só atores de diversos países, mas está unindo o Brasil. Está trazendo atores de diversas regiões do Brasil, pessoas que nunca vieram para a Amazônia e para Belém, estão aqui entendendo a importância da preservação e desse desenvolvimento em equilíbrio com a natureza. Nesse sentido, da política de economia circular, que já está sendo pensada aí no Brasil durante a COP, teremos como modelo o mercado europeu, que hoje já tem a rastreabilidade dos produtos? Olha, o Brasil é um país único, de dimensões geográficas, cada região tem a sua característica, e o sul global também é bem diferente do norte global. Então, eu acho que a gente pode aprender muito com o plano de ação europeu, mas a gente precisa trazer a nossa realidade, né, para adaptar as soluções para a realidade brasileira, e inclusive adaptar para as regiões amazônicas. Né? Eu aprendi aqui, né, que as cidades amazônicas têm uma característica única também, que tem os rios, tem as palafitas, tem os resíduos e tem esse equilíbrio com a floresta. Então é muito importante, eu acho que um plano de ação muito importante é a gente unir o poder público com a indústria. Então o Instituto Brasileiro de Economia Circular também tem esse papel de articulação, de criar essa agenda comum, de fortalecer todos os atores e criar essa nova visão de desenvolvimento. Então a gente está muito feliz de poder estar aqui, de participando de todas essas ações, e de poder estar aqui contribuindo, conversando com vocês um pouquinho, trazendo aí essa parceria do Poyato, que já é de longa data. Ele esteve com a gente no fórum lá no Nordeste de Economia Circular, então a gente vem aprendendo muito com ele também. Como ele disse anteriormente, não é só uma logística, não é só captar
capturar o material para que a gente possa fazer a geração de valor desse material. A gente tem que ter a indústria trabalhando em parceria com o governo, a gente tem que ter a sociedade consciente e o mercado comprador também, valorizando todos esses novos materiais que a gente está desenvolvendo com os princípios da economia circular. Para a gente fechar, para o Instituto, qual deve ser o grande legado da COP30? Eu acho que o legado que a COP vai deixar é uma conscientização geral da importância da gente olhar para o nosso planeta com mais cuidado, entender essa interconectividade da nossa tomada de decisão, de todos os produtos que a gente consome no dia a dia, como afeta, né, as emissões, a poluição. Então, a gente trabalhar para que a indústria e o governo andem de mãos dadas, junto com a sociedade, nessa nova rota de desenvolvimento. Eu acho que o que fica para mim é que a gente tem que trabalhar com as pessoas e para as pessoas. São as pessoas que vão tomar as decisões certas, que vão desenhar as políticas públicas, que vão criar os novos instrumentos financeiros e que vão trazer esses novos rumos juntas. Ninguém vai fazer essa transição sozinha. Eu acho que tem muita discussão também na COP mostrando o potencial da ação coletiva e da gente aprender, então, que as equipes multidisciplinares que vão desenhar as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento em equilíbrio com o planeta. Perfeito. Muito obrigada, viu, professora? Diretamente da COP30, em Belém do Pará, estamos aqui conversando com o Marcos Foiato, da Foiato Recicla. Foiato, conta pra gente como é que tá aí o clima aí nesse evento tão grandioso que está acontecendo pela primeira vez no Brasil. Olha, cara, é indescritível, né? O sentimento que a gente tem aqui a hora que você entra aqui, você tem uma sensação totalmente diferente já de encontrar o público de diferentes nações, de vários segmentos, né? E a interação também com as pessoas é fantástica aqui. Então, é um momento de muito aprendizado, momento único na vida, por mais experiência que a gente tenha no mundo corporativo, de vivência e tudo mais, é indescritível. Aqui é uma vivência nova, é um mundo novo, com muitas possibilidades e muitas oportunidades, inclusive para nós aí na região metropolitana de Sorocaba. E o que você viu de mais diferente aí que chamou a sua atenção desde o momento que você chegou aí? O que te chamou mais atenção? Foi uma situação até engraçada para nós aqui, engraçada, mas muito legal. Eu queria tirar uma foto, mas não só de uma selfie, né? Uma foto melhor aqui. E aí eu encontrei um grupo de indígenas que estavam fotografando lá e pedi para eles, né? E a hora que eu fui passar o meu celular para tirar foto, eu derrubei uma sacolinha que eu tinha os materiais de bituca de cigarro que eu trouxe para cá para mostrar para as pessoas, né? E aí eu tive que explicar para eles, mas foi muito engraçado a situação, mas foi muito legal pelo interesse deles em querer saber como que faz, como que consegue, e entender qual é esse processo tecnológico. Foi muito legal, foi muito dinâmico e engraçado, porque eu tive que distribuir aqui uns 20, 30 cartões, e eu sou meio avesso a entregar cartões, né? Até pela questão ambiental que a gente trabalha. Mas foi muito bacana, muito legal, e fiz essa interação com eles aqui. E isso é uma matéria-prima importante para o povo indígena também, né? Porque eles são muito ligados com o artesanato, né? E com o material que você tem, eles podem também, de repente, começar a fazer artesanato aí na Amazônia. Que tal? Pois é, e já conversei com vários empresários aqui também, tive a oportunidade de estar no stand do Sebrae Nacional aqui também, conversando com o pessoal lá, e essa é a grande oportunidade que a gente tem, não só de mostrar o trabalho, aprender também, mas interagir com formadores de opinião que tomam decisão, e que é isso que a gente precisa. Nós precisamos ter outras decisões mais firmes, concretas, para que a gente possa avançar nessa pauta tão importante que é
a sustentabilidade, seja ela com o ESG, seja com a economia circular, para a gente atingir os objetivos também das ODS. E, Poiato, você está dentro de uma área que é chamada Green Zone, né, que é a zona verde, aonde que são reunidos esses empresários, Sebrae, outras entidades. Conta para a gente um pouquinho aqui a respeito desse TED Talk que vocês vão participar, ou estão participando aí na COP. Sim, essa aqui é uma área onde as principais instituições do Brasil estão representadas, né, com seus estandes, com seus profissionais, um público gigante aqui participando. E por que também nós viemos para cá? Porque vai ser o palco da nossa atuação aqui. Nós temos atividades aqui com o CS Senat, né, junto com a JNR, junto com a CEO da JNR, né, a Andréia. Então fica até mais fácil, porque é muito grande as estruturas aqui. Então, para você ficar se locomovendo, é um tanto difícil, mesmo porque aqui chove bastante, né? Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Mas o que eu vi aqui, muito organizado, muita motivação e um público muito interessado nas questões todas que estão sendo desenvolvidas aqui. Muito obrigado pela sua contribuição e pela sua representação de toda a nossa região aqui de Sorocaba, a sua, da Andréia, aí na COP30, né? A gente se sente um pouquinho aí junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a Oliveira também por abrir esse canal de voz para a gente poder estar relatando um pouco do nosso trabalho aqui. E com certeza, voltando, teremos muita coisa que ainda vamos ver aqui e vou contar depois para vocês. Então já fica o convite para um próximo Café com ESG. Com certeza estarei. Perfeito. Pois é, pessoal, o Café com ESG hoje foi transmitido diretamente da COP, com convidados de peso e discussões que ampliam a visão sobre o futuro sustentável. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta o que achou e conta pra gente quais temas vocês gostariam que fossem abordados nos próximos episódios. E não esquece de conferir os outros episódios que falam sobre os detalhes de cada pilar do ESG, o meio ambiente, o social e a governança corporativa, porque todo esse espaço está sendo feito para vocês e com vocês. Eu sou Carla Coaviva e esse é o Café com ESG do portal RMS News. Aguardo vocês no próximo. Até mais! Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto, vídeo e podcast, específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet.